Olá, tudo bem? Estamos aqui para darmos início a mais um dia de aula. Hoje, dia 7/7/2020, nós vamos ter aula de português que tem como tema pontuação. Dentro do tema pontuação, em específico nós iremos trabalhar com as reticências, que está no livro 4, na página 71. Nós já estudamos vários tipos de sinais de pontuação. Vimos o quanto eles são importantes em uma frase. Quando nós aprendemos a escrever, logo em seguida começamos a nos deparar com os sinais de pontuação. O primeiro sinal de pontuação que nós aprendemos a utilizar é o ponto final. Com os dias, com o passar do tempo, nós começamos a aprender a usar e a saber a importância dos sinais de pontuação em uma frase. Hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre um outro tipo de sinal de pontuação, que é as reticências. E para que elas servem, tá certo? Lá no livro de vocês, acompanhe a explicação do conteúdo. Quando você aprendeu a ler, começou também a conhecer os sinais de pontuação. Quando aprendeu a escrever, possivelmente você só usava o sinal de pontuação, que era o ponto final. Depois descobriu que podia usar o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, os dois pontos, o travessão e a vírgula. Mais tarde, ou seja, com o passar do tempo, quando você foi desenvolvendo mais a sua leitura, você descobrirá melhor as funções desses sinais, ou seja, você descobriu a função de cada sinal de pontuação. E descobriu também o quanto é importante ele em uma frase. Ao dominar mais a escrita, dominará também o uso da pontuação. À medida que nós vamos aprendendo a ler e descobrindo, a gente melhora mais o nosso entendimento em relação aos sinais de pontuação. Nós vamos aprendendo a colocar eles nas frases. E vamos sabendo também qual é a sua importância, o seu significado naquela frase. As reticências, isto é, os três pontinhos que a gente geralmente vê numa frase, você também já conhece, porque geralmente nos textos que a gente lê na língua portuguesa, nós nos deparamos com esses três pontinhos, que é as reticências. Elas podem estar no início, meio ou no final de uma frase. Tá? Elas indicam interrupção de uma frase, uma citação de quem fala ou esperam que o leitor complete a ideia ou pensamento. Ou seja, as reticências são usadas para indicar que a frase foi interrompida, E que nós precisamos interpretar ali onde estão as reticências. Por exemplo, aqui no quadro eu coloquei 3 frases para vocês, em que nas 3 frases foram usadas as reticências, que são os 3 pontinhos que estão aqui de vermelho. Poxa, se eu pudesse viajar agora, vejam que tem os 3 pontinhos que nós chamamos de reticências. Aqui foi interrompida a minha frase, mas eu posso interpretar o restante dessa frase. A segunda frase é que eu parei para ver um gatinho e tem a reticência aqui, que são os 3 pontinhos. Eu posso dar continuidade em pensamentos, eu posso concluir a frase que foi interrompida com o uso dos 3 pontinhos. E a lua foi subindo, subindo. Também nós nos deparamos com os 3 pontinhos, que são as reticências. E aqui eu posso estar completando essa frase, tá certo? Porque ela foi interrompida, mas não deixa de não ter uma abertura para mim interpretar o restante dessa frase. No livro de vocês, lá abaixo, tem um trecho, Leia o trecho da história. Não tinha tempo, respondeu a cigarra, no verão, produzir várias canções. Vejam que tem os 3 pontinhos aí. E essa frase poderia ter uma continuação, mas ela foi interrompida nesse momento,
da frase. Então, nós podemos estar interpretando ela. A frase da cigarra, no verão produzir várias canções, poderia ser completada. No entanto, da maneira como está, é possível entender que ela produziu várias canções e não armazenou alimentos durante o verão. Mesmo ela sendo interrompida com o uso das reticências, a gente conseguiu interpretar a frase da cigarra, né? Virem a página. Na página seguinte, vocês vão ter o exercício de aplicação, que está na página 72 e vai ter a página 74. Observe a figura a seguir. Observe essa imagem que está sem pintar. É um desenho, né, de uma cigarra que aparentemente está triste, com o seu violão ali do lado, mas não tem nada pintado. O que nós vamos fazer? Dentro do balão de fala do personagem tem: elas não gostaram das minhas canções. Observem que o balão de fala, na frase, não tem nenhum sinal de pontuação. Mas olha o que vocês terão que fazer. Letra A. No primeiro momento, pinte o desenho. Você vai pintar, colorir o desenho. B. Coloque a pontuação correta na frase do balão de fala da cigarra, escolhendo um dos sinais de pontuação a seguir. Então, você vai escolher um desses sinais de pontuação que está aí na letra B, tá? O melhor sinal de pontuação que complete aquela frase do balão de fala da cigarra. Letra C. A frase da cigarra representa um sentimento de alegria, tristeza, felicidade ou arrependimento. Virem a página, na página 73. Escreva uma frase para cada figura, usando o sinal indicado. Então, você vai escrever para cada sinal de pontuação que vocês estão vendo aqui, uma frase e utilizar o sinal adequadamente, ok? Vira a página, leia as frases a seguir e complete as ideias que indicam, né, que ficaram incompletas pelo uso das reticências. Ou seja, você vai completar esta frase que foi interrompida com o uso da reticência. Então, vocês vão completar ela nas linhas abaixo. Nas linhas abaixo, vocês não terão que usar as reticências, porque vocês vão ter que completar esta frase que foi interrompida, tá certo? Então, são 3 frases que vocês terão que completar. E na página seguinte, que está na página 75, é o exercício proposto referente ao assunto das reticências. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Bons estudos!